Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta edição especial do FIS News Podcast. É uma comemoração, né? Nosso 100º episódio diário. Que marca! Parabéns para nós e para quem acompanha. Exato! E nesta edição especial vamos mergulhar fundo em um FII específico, o SNEL11. Isso aí. Vamos falar da tese dele, da rentabilidade, dos desafios, enfim, tudo que foi mais relevante no histórico recente. Perfeito. Então, para começar, estamos falando do Suno Energias Limpas, Fundo de Investimento Imobiliário, o SNEL11. Gestão ativa, mandato híbrido multiestratégia. Listado lá desde dezembro de 2022, né? E para investidor geral. E a gestora é a Suno Gestora de Recursos. Bom, ok, vamos começar a desembrulhar isso. Qual que é a aposta central do SNEL11? O que ele busca entregar, assim, para o cotista? Olha, a tese é bem focada, né? Investir no setor de energia limpa. Mais especificamente, no desenvolvimento ou na aquisição de projetos de geração distribuída, a famosa GD. GD, geração distribuída. E o foco principal é o quê? Solar. Exato. Principalmente usinas fotovoltaicas, as UFVs. E como que funciona essa GD na prática para o fundo? Ele constrói e... Basicamente é isso. O fundo, ele constrói ou compra essas usinas solares. Aí, uma vez que elas estão prontas, conectadas na rede da distribuidora local, elas são alugadas. Alugadas para quem? Geralmente para consumidores tipo empresas ou até grupos de consumidores de baixa tensão. E esses inquilinos usam a energia que a usina gera para abater na conta de luz deles. Ah, usando aquele sistema de compensação de créditos de energia, né? Isso, perfeito. O sistema de compensação. Então a receita do fundo vem desses aluguéis. Entendi. E o que torna esse negócio atraente hoje? Qual o contexto que beneficia? Bom, tem alguns fatores bem interessantes, sabe? Primeiro, as tarifas de energia. Quando a gente tem bandeira amarela, vermelha... Que encarece a conta para todo mundo. Exatamente. Isso aumenta o valor do crédito de energia que o inquilino compensa. Então, o aluguel da usina fica mais valioso, ajuda a segurar o cliente, né? E tem um ponto. Historicamente, a tarifa de baixa tensão tem subido acima do IPCA. Isso é importante. Sugere um potencial de ganho real aí. Sem dúvida. E para reforçar a análise, o fundo ainda tem parceria com consultoria especializada, o CEBI, Centro Brasileiro de Infraestrutura. As metas que eles divulgam são de retorno real de 2 dígitos e, claro, participar da transição energética. Legal. E sobre os contratos de aluguel? Vi que tem prazos longos, tipo 10, 15 anos, mas com modelos diferentes. Como funciona? Correto, tem 2 tipos principais que predominam. O primeiro é o Take or Pay. Take or Pay. Nele, o inquilino paga um valor fixo, que é baseado na capacidade de geração da usina, não importa se ele consumiu tudo ou não. Isso dá mais previsibilidade de receita para o fundo, né? Ah, tá. Mais seguro, digamos assim. E o outro modelo? O outro é o energia compensada. Nesse caso, a receita do fundo está ligada diretamente aos créditos que a usina gera e que o inquilino realmente usa para bater na conta dele. Ah, entendi. Então esse depende mais do consumo efetivo do inquilino. Exato. Tem um potencial de ganho talvez maior, mas é mais variável, né? Depende da capacidade do inquilino de usar ou até de vender esses créditos no mercado dele. Faz sentido. Risco e retorno andando juntos, como sempre. Bom, agora, mudando um pouco de assunto, a estrutura do fundo. Teve mudanças importantes aí, né? Na administração, por exemplo. Sim, teve uma mudança relevante na administração. A gestora, a Suno Gestora, continua a mesma, o que é bom para a estratégia, né? Traz continuidade. Sim. Mas a administração do fundo trocou. Saiu a XP Investimentos, entrou a Singular Corretora. Isso foi ali por volta de junho de 2024. Certo. E do lado do crescimento, como é que o fundo financiou essa expansão toda que a gente viu? Imagino que as emissões de cotas foram chave, né? Ah, sem dúvida. O fundo foi bem ativo nisso. Teve a segunda emissão, que foi concluída lá no comecinho de 2024, levantou 88,8 milhões. E foi via CRI, né? Um certificado de recebíveis imobiliários. Isso, um instrumento de dívida ligado aos aluguéis futuros. E esse dinheiro foi direto para desenvolver projetos específicos. Mundo Melhor, São Bento Abade e Liberdade. E depois veio mais captação, né? A terceira emissão parece que foi ainda maior.
Foi sim, bem maior. Concluída em março de 2025, captou 166,1 milhões de reais. Adicionou quase 19 milhões e meio de novas cotas no mercado. Nossa. Os recibos dessa emissão viraram cotas SNEL 11 mesmo, em abril de 2025. Aí o total de cotas foi para mais de 38 milhões. E já teve mais uma depois disso. Já teve uma quarta emissão aprovada, em julho de 2025. Menorzinha, para umas 120 mil novas cotas. Talvez para algum ajuste de caixa, oportunidade pontual. Muita atividade mesmo. E teve também aquele desdobramento, o split de cotas, em junho de 2024. Qual foi o objetivo e o impacto disso? Ah, sim, o split. Foi na proporção de 1:15. Basicamente, o objetivo é deixar a cota mais acessível, né? Com um preço unitário menor. Facilitar para o investidor menor entrar. Exato. E com isso, tentar aumentar a liquidez no mercado secundário. Facilitar a compra e venda das cotas. E parece que funcionou. A liquidez melhorou bastante depois disso. Certo. Com todo esse dinheiro entrando, como é que ficou o portfólio de usinas do fundo? Pelo que eu entendi, eles fazem as duas coisas. Constroem do zero e compram usinas prontas, é isso? Isso mesmo. Uma estratégia mista que a gente chama de Greenfield, que é o desenvolvimento, e Brownfield, que é a aquisição de ativos já existentes. E como isso se dividiu? Quais foram os desenvolvidos? Os projetos desenvolvidos com o dinheiro das primeiras emissões foram entrando em operação ao longo de 2024 e 2025. A gente tem exemplos como Sanremo 1 e 2, lá em Minas Gerais. Que teve aquele probleminha no transformador, né? Exato, teve um incidente lá em abril de 2025. Mas também tem a Montada 2, no Ceará, que está operacional desde fevereiro de 2024, e Petrolina 1 a 4, em Pernambuco, operacional desde junho de 2024. Inclusive, em Petrolina, o fundo comprou os 15% restantes que não tinha em maio de 2025. Ah, ficou com 100% então. E os projetos da segunda emissão, aqueles maiores? Mundo Melhor, São Bento Abade? Esses são maiores, sim. Na casa dos 7 megawatts pico MWP, cada um. O MWP é a medida de potência máxima da usina solar, né? Certo. Tanto Mundo Melhor, em Goiás, quanto São Bento Abade, em Minas, tiveram as obras concluídas, mas enfrentaram os atrasos na conexão com a rede. Isso é um gargalo conhecido no setor. Problema com a distribuidora local, imagino? Geralmente. Mas Mundo Melhor está operacional desde abril de 2025 e São Bento desde agosto de 2025. Só que ambos ainda estão naquela fase de ramp-up. O que significa esse ramp-up exatamente? É o período inicial de operação. A usina ainda não está gerando na capacidade total, ou o contrato de aluguel ainda não está gerando a receita completa. Pode ser por ajuste técnico ou porque o inquilino ainda está conectando os clientes finais dele para consumir energia, sabe? Entendi. Ajuste fino da operação. E tem mais algum projeto nessa linha? Tem o Projeto Liberdade. Obras concluídas, mas ainda aguardando a conexão. Pendências regulatórias ou com a distribuidora. Ok. E do lado das aquisições, o que o fundo comprou de pronto? Aí também teve movimentos importantes. Compraram a UFV Itabira 1, em Minas, lá em dezembro de 2023, que já estava operacional. Depois, a UFV Pirassununga, em São Paulo, em março de 2025. Foi a entrada do fundo em SP. E a maior compra foi com dinheiro da terceira emissão, né? Exatamente. Foi um pacote de 5 SPS. SPS são as sociedades de propósito específico, né? As empresas donas das usinas. Isso. Essas 5 SPS ficam no Rio de Janeiro e em Minas. Somaram 23,5 megawatt-peak de capacidade já operacional. Foi investimento pesado, 123,4 milhões. E qual foi a estratégia aí? Foi um movimento bem estratégico porque trouxe uma diversificação geográfica bem relevante. Uma boa parte dessa capacidade nova ficou na área da Light, lá no Rio. Então a gente vê um crescimento rápido, diversificação geográfica, mas essa expansão toda trouxe desafios também, né? Principalmente com os inquilinos, os contratos. O caso da UFV Petrolina foi um exemplo disso, né? Foi um teste importante para a gestão, sim. O inquilino original lá, a Lemon Energia, teve dificuldades com o modelo de negócio dela. O contrato era energia compensada, então dependia dela captar clientes para consumir a energia. E ela não conseguiu captar o suficiente. Exato. A captação foi baixa e a receita para o fundo ficou bem abaixo do que se esperava.
Complicado. E aí, qual foi a solução que a gestão encontrou? Em junho de 2025, eles fizeram um distrato parcial. Metade da capacidade da usina foi realocada para outro inquilino, a Seta Energia, só que dessa vez fecharam um contrato take or pay de 10 anos. Ah, garantindo uma receita mais estável para essa parte. Isso, a Lemon ficou com a outra metade. Mostra a gestão agindo para mitigar o risco quando o cenário não sai como planejado, né? Sim, gestão ativa na prática. E teve outro ajuste parecido em Itabira 1, não foi? Teve. O contrato original era take or pay com a CMU, mas teve uma rescisão antecipada em junho de 2025. A CMU pagou uma multa alta, parcelada em 30 meses. E o fundo conseguiu realocar rápido? Conseguiu. Realocou para a Cenera Geração, num contrato compensado de 5 anos. E o interessante é que a gestão estruturou o recebimento da multa para cobrir justamente esse período de ramp-up da nova inquilina. Só avisou o impacto no caixa. Olhando para a carteira de inquilinos como um todo, ali em meados de 2025, como é que estava a foto? Ainda tinha concentração? Sim, apesar dos esforços para diversificar. Se a gente medir por MWP, por capacidade instalada, a Nuvem Energia era a maior fatia, com uns 42%. Depois vinha a Matrix, com quase 15%. As aquisições ajudaram a diluir, mas ainda era um ponto para ficar de olho. E por tipo de contrato? Take or pay versus compensada. O energia compensada ainda era o predominante, com 52% contra 18% do take or pay. Isso reflete um pouco a natureza dos projetos de GD, mas também mostra aquele risco que a gente viu em Petrolina, né? Entendi. E geograficamente, onde estava o risco maior? Minas e Rio? Exatamente. A maior exposição era nas áreas da CEMIG, em Minas, 37%, e da Light, no Rio, 25%, reflexo dos projetos desenvolvidos e daquela grande aquisição. Depois vinha a Equatorial Goiás, com 23%. Ok, entendemos a história, os projetos, os contratos. Mas a pergunta que não quer calar para o investidor é: como isso tudo afetou o bolso? Como é que os rendimentos e o valor da cota reagiram a essa montanha-russa de eventos? Olha, no geral, os resultados pro cotista têm sido positivos, viu? Apesar dos desafios. A distribuição mensal de rendimentos, depois daquele split, se estabilizou em R$ 0,10 por cota. 10 centavos por cota. E o dividend yield? Isso levou o dividend yield anualizado para patamares bem altos. Chegou a passar de 15% em julho de 2025. A própria gestão sinalizou que deve manter nessa faixa, com guidance ali entre 0,10 e 0,11 por cota no curto prazo. E o desempenho da cota lá na bolsa, no mercado secundário? Também foi forte. Em julho de 2025, por exemplo, o retorno total que soma o rendimento mais a valorização da cota foi de 1,35%. Isso superou benchmarks importantes como o CDI. E um dado legal é que as receitas imobiliárias, os aluguéis das usinas mesmo, cresceram em média 17,4% ao mês no primeiro semestre de 2025. Uau! Isso mostra o efeito da entrada dos novos projetos, né? Exatamente. Mostra a maturação do portfólio girando mais caixa. E isso deve ter atraído mais gente para o fundo, imagino. Com certeza. A liquidez da cota, a facilidade de comprar e vender, aumentou muito. O volume médio diário negociado, o ADTV, passou de 1 milhão por dia em junho e julho de 2025. Impressionante. E a base de cotistas explodiu. Passou de 41 mil investidores em agosto de 2025. O fundo também tem conseguido manter uma reserva de resultados, né? Cerca de 11 centavos por cota em agosto de 2025, para dar uma estabilidade nos pagamentos futuros. E o valor patrimonial da cota, o valor contábil dos ativos, como se comportou? Teve remarcações positivas importantes. No final de 2024, o patrimônio líquido por cota subiu quase 9% na reavaliação. E em fevereiro de 2025, teve uma reavaliação específica de alguns ativos que gerou um ganho contábil de quase 35%. Nossa, bem expressivo. Isso reflete o valor que foi criado com os projetos, né? Exato. A maturação dos projetos sendo reconhecida no valor contábil. Parece uma trajetória muito boa, mas você mencionou os percalços, os desafios. Quais foram os principais problemas operacionais que o fundo enfrentou na prática? Ah, sim. Operação no mundo real sempre traz surpresas, né? Tiveram incidentes como o furto de cabos aconteceu em Itabira e em Amontada. Isso interrompe a geração, gera custo de reparo. Mesmo que tenha seguro, sempre tem algum impacto.
Chato isso. E falha de equipamento. Também ocorreu. Transformadores que precisaram ser trocados em Sanremo 2, naquele incidente que comentamos, e também num dos ativos comprados, o Carmo RBE. Isso impacta a geração pontualmente, né? Até a troca ser feita. Além do equipamento em si, você falou dos problemas com as distribuidoras também. Atrasos na conexão, né? Exato. Essa parte da burocracia e da infraestrutura do setor elétrico pesa bastante. Erros ou simplesmente a lentidão nos processos de conexão e comissionamento por parte das distribuidoras atrasaram a entrada em operação de vários projetos importantes, como o Mundo Melhor e São Bento Abade. E teve caso de erro da distribuidora mesmo. Teve. Em Sanremo 1, um erro da distribuidora interrompeu a geração por 20 dias. São riscos externos, difíceis de controlar totalmente pela gestão do fundo. Esses atrasos na conexão parecem ser um fantasma recorrente no setor de GD, né? Isso é geral ou a gestão poderia ter feito algo diferente? Olha, em grande parte um desafio do setor como um todo, sabe? O crescimento da GD foi muito rápido e as distribuidoras muitas vezes não acompanharam no mesmo ritmo, ficaram sobrecarregadas. Falta de estrutura? Talvez? Pode ser. A gestão pode tentar se antecipar, pressionar, mas muitas vezes fica refém dos prazos, dos procedimentos das concessionárias, dos órgãos reguladores. O que diferencia uma boa gestão é como ela navega essa burocracia e se tem planos B. Entendi. E o risco do lado dos inquilinos? O caso da Lemon foi um alerta. Foi sim. É o risco comercial, né? O caso da Lemon mostrou bem como o modelo energia compensada pode ser vulnerável se o inquilino não performar bem na ponta, na captação de clientes. E o mercado de locação de GD também ficou mais cheio, mais competitivo. Mais oferta de usinas. Exato. Isso pode pressionar um pouco os preços dos aluguéis em negociações futuras. É um ponto para a gestão ficar atenta. E olhando para frente, para o futuro, quais são as grandes tendências, as perspectivas para esse setor de energia limpa que podem impactar o SNL 11? Bom, uma tendência tecnológica que está muito clara é a hibridização das usinas. Combinar a geração solar com sistemas de armazenamento, principalmente baterias. Baterias para guardar energia para quando não tem sol, né? Isso. Ajuda a resolver o problema da intermitência do sol e permite fornecer energia em horário de pico. Isso é cada vez mais importante para consumidores grandes, tipo data centers, por exemplo. E o custo das baterias está caindo, o que viabiliza mais. A Enel já está até discutindo a regulamentação disso. Isso pode mudar bastante o jogo para os projetos futuros. Sem dúvida. E no campo regulatório, tem a Lei 14.300, o marco legal da GD. Ela trouxe regras novas para compensação, para taxação do uso da rede. Os efeitos ainda estão sendo absorvidos pelo mercado. E tem reforma do setor elétrico na pauta também, né? Tem discussões sobre a reforma, sobre a abertura do mercado livre. Tudo isso pode mexer com a dinâmica competitiva. E tem sempre a questão tributária, né? Aquela polêmica do ICMS sobre a TUSD-UST, que está parada lá no STJ, esperando definição. Muita coisa acontecendo. E do ponto de vista mais macro, econômico? Aquilo que a gente falou no começo, a tendência histórica da inflação da energia superar a inflação geral, o IPCA. Isso continua sendo um vento a favor para a GD, porque torna a autogeração ou o aluguel de usina mais interessante financeiramente para o consumidor. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, fazendo um resumo da situação atual do SNL 11, com base nos dados mais recentes que a gente tem de agosto de 2025. Qual que é a fotografia do momento? Olha, o fundo continua entregando uma rentabilidade bem sólida para o cotista, a distribuição está lá mantida em 0,10 por cota, isso dá um dividend yield anualizado na casa dos 14,86%. Bem atrativo. E o retorno acumulado para quem está desde o começo já passa de 55%. A maior parte da receita que o fundo distribui, quase 88%, vem mesmo das usinas, dos aluguéis, o que é o esperado, e uns 23% vem das aplicações do caixa do fundo. Lembrando que esses percentuais somam mais de 100% porque são calculados sobre o resultado bruto antes das despesas. E a saúde dos contratos, como está a questão de inadimplência, de vacância? Não tem um número único consolidado para isso nos relatórios, mas olhando ativo por ativo, Mundo Melhor ainda está ganhando tração no ramp-up. O consumo dos clientes está em torno de 27% do que foi projetado. Ainda tem chão pela frente ali. Tem. Petrolina tem aquela situação mista. Metade com o contrato take or pay da Seta,
que dá estabilidade, e a outra metade com a Lemon, que ainda precisa de acompanhamento. Outros ativos que foram comprados, como Carmo RBI, mostram ocupação alta, perto de 95%, e inadimplência controlada. Parece que a diversificação ajudou a equilibrar. E as pendências operacionais de projetos em andamento? São Bento Abade acabou de conectar em agosto, então está começando o ramp-up dela, junto com o Mundo Melhor. A principal pendência ainda é o projeto Liberdade, obras prontas, mas esperando a conexão na rede. Ainda na fila da distribuidora. Provavelmente. E tem as manutenções normais e reposições, como a instalação de transformadores novos para Sanremo 2 e Carmo RBE, prevista ali para agosto, setembro de 2025. Ou seja, resumindo bem, é um fundo que está em plena fase de maturação, né? Cresceu rápido, está entregando resultado, mas com aqueles desafios operacionais e de mercado bem presentes no dia a dia. Exatamente essa leitura. A trajetória do ECNL 11 até agora ilustra muito bem como é investir em infraestrutura de energia limpa através de FII. É um setor com potencial enorme, claro, impulsionado por toda essa transição energética. Mas não é um caminho sem obstáculos. Longe disso. Exige gestão muito ativa para lidar com risco de execução de obra, risco operacional do dia a dia, risco regulatório que muda, risco comercial com os inquilinos. A capacidade da gestão de continuar navegando esses desafios, otimizando a operação das usinas e se adaptando às mudanças do setor, vai ser crucial para manter os retornos lá na frente, no longo prazo. Ótima análise. Bom, chegamos ao fim da nossa edição especial. Passou rápido. Passou mesmo. Agradecemos muito pela sua audiência. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. E deixe também o seu comentário. Gostou dessa edição especial? Qual fundo imobiliário você gostaria que a gente analisasse numa próxima oportunidade? Boa! Conta pra gente. Estamos no YouTube, no Spotify e agora também no TikTok. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.